Fala galera, está começando mais um Musicals, o seu podcast de música e afins. Eu sou Felipe Gnomo. Eu sou Alisson Zaca e hoje nós vamos falar de Metallica! Cara, Metallica, sem dúvida alguma, é uma das maiores bandas e expoentes do heavy metal, né? Sim. Metallica que ficou muito conhecido depois que lançou o Black Album, que é um dos discos mais vendidos de rock que a gente já falou no podcast 1, né, de bandas de new metal. A gente falou sobre a cena do new metal. Se você ainda não assistiu ou ouviu o podcast, o link vai estar logo aqui na descrição desse vídeo, ou então você acessa o nosso perfil aí no podcast, ok? Qual que foi a primeira vez que você ouviu Metallica? Foi quando eu joguei Guitar Hero e tinha Oni. Pra passar o último estágio, você tem que passar a música Oni. E eu achei aquela música muito diferente de todas as que tinham ali, né? Porque ela é gigante. Então eu assisti o clipe, né? É um cara sobrevivente da guerra, doente, né? Aí, perde o braço, e tudo braço, mais. perna. Então foi esse impacto que eu sofri de primeira. Você fraga a história desse clipe, mano? Não, frago. Assim, não a história do clipe em si, mas o Metallica, cara, era uma banda que, assim, até os fãs ficaram muito putos com eles na época, porque o Metallica, desde o primeiro disco, falou que não ia se vender pra TV. Caraca, não ia fazer um clipe, nem nada. O Metallica ia ser o rei do underground, né? Coitado. Mas aí, cara, o que aconteceu? Às vezes era uma ideia do Cliff, né, cara? Porque depois foi só o cara morrer no próximo disco que eles fizeram. Isso é uma coisa, né, de gente jovem também, né? Esse cara era punk, thrash mesmo. Mas aí os caras falaram que não queriam fazer o clipe, né? Aí eles fizeram o clipe da One. Caraca. E começaram as polêmicas com o Metallica, foi nessa época. Porque eles se venderam pra MTV, vamos assim dizer, né? Esse clipe é para MTV. Não é que é pra MTV, né? Porque na época passava na MTV, né? Os caras se venderam pra TV, no caso. E aí depois fizeram o Black Album, depois fez o Load, Reload, aí começou a briga com o MP3, com a Napster, que a gente vai falar mais pra frente. Com isso, o Metallica começou a... Tipo assim, é um paralelo, né? Começou a perder fãs e ganhar fãs. Porque... Mas ele mais ganhou do que perdeu. Eu acho que mais ganhou. E é engraçado porque você falou que o clipe da ONU e tal, né, MTV, foi um clipe totalmente fora do contexto, porque, tipo, Michael Jackson tem clipes gigantes, né, e tal. E aí o Metallica, uma banda de thrash, com um clipe gigante daquele, temático e tudo mais, é muito doideira. Com falas, né? Com falas no meio do clipe. Narração, né? Clipe de metal. Inclusive, eu acho mais bonito com a narração a música. Fica legal pra caramba. Fica bem mais legal. É bem cinematográfico, né? O Metallica gosta muito de filmes, né? De guerra, filmes de época. O James Hetfield é muito fã de Faroeste. Tanto é que aquela abertura do show do Metallica é um tema, né? É um tema. Ecstasy of Gold, né? Sim, do filme O Bom, o Feio e o Mal. O Bom, Feio e o Mal. Esse filme é maravilhoso. Filmaço, né, cara? O cara, muito bom. A hora que chega pra esse cavalo e vê aquele tanto de cruz, né? Caraca, mano. Aí ele sai correndo e toca essa música, né? Ele tá correndo no cemitério. Essa música, a primeira vez que eu escutei ela, eu fiquei... E é arrepiante, mano, quando você escuta o começo do show do Metallica. Nossa, demais, cara. Eu tava lá no Rock in Rio lá. Primeira vez que assisti o Metallica foi no Rock in Rio. E aí começou, né, cara? Aí começou essa música, cara, eu falei, putz, agora eu entendi a energia que essa música transmite. E antes dessa música, todo show do Metallica toca It's a long way to the top if you wanna rock and roll the AC/DC. Sabia disso? Não. É mesmo? Sabe o que é doido, cara? Eu sou muito fã do Metallica, né? Então, às vezes eu reparo umas coisas muito nada a ver. Mas uma vez eu vi uma foto do repertório do Metallica e, tipo, lá em cima, assim, do repertório tava escrito assim... It's a long way to the top, AC/DC. Aí tava depois intro tape. Aí depois tava Blackened escrito. Sim. Aí tipo assim, não, Blackened tape, depois Blackened, grande. Oh, it's a long way to the top. Aí tá. Eu fiquei com isso na cabeça, né? Falei, os caras, AC/DC e tal. Só que assim, eu tinha essa dúvida. Aí, antes do show do Metallica que eu fui, as duas vezes já que eu já vi a banda, tocou It's a Long Way to the Top of Rock and Roll lá no PA, pra galera. Eu acho que assim, eu não sei, eu acho que o Metallica
gosta da Coloca. energia do AC/DC, Uhum, que é a energia que ele transmite, né? Pros fãs já ficar. Porque o AC/DC é uma banda que causa isso, né? Você escuta AC/DC, hoje eu tava escutando aquela For Those About to Rock. Nossa, a energia daquela música é muito doida. Sem base, né, cara? E a gente Sem podia fazer base. um podcast falando da AC/DC, né? Podia sim. Vocês aí, vocês querem um podcast da gente falando sobre AC/DC? Comenta aí. Uau. Até rimou, esquece. Comenta aí. Mas, Aka, voltando pro Metallica, o que você me diz sobre o começo? O primeiro álbum, Kill 'Em assim. All, vamos falar do Kill 'Em All. Kill 'Em All. Caraca, mano. Cara, eu odiei o Kill 'Em All a primeira vez que eu vi o Caraca, Metallica, não é mano. possível, É muito mano. doido, porque, né, igual a gente falou no podcast 1, eu era o fã do Nirvana e do Guns N' Roses. Saquei, Né? saquei. E é outra vibe, Outra vertente, totalmente outra diferente. vibe, muito mais, entre aspas, melódico, musicalmente falando. Sim. Não que o Kill 'Em All não seja musical, nada a ver, mas assim, é uma outra estética musical, né? Você tá falando ali do primórdio do thrash metal, né? Exato. E aí, cara, tinha uma amiga minha do bairro, cara, que ela gostava de rock e tal. E eu peguei um dia, troquei uns discos com ela, e no meio dessa troca de discos, no meio desse troca-troca, Uau, tinha o Kill 'Em All do Metallica lá. E aí? Pra começar, eu achei a capa feia pra caramba. Falei, nossa, que capa pobre. Mas a capa é bem estranha mesmo. Cara, eu acho que tudo é um contexto, saca? Sim, sim. Né, pra época ali, deve que era do caralho. Você vê o martelinho ali com a mão, o sangue e tal, deve que era legal. Mas eu olhei aquilo, né, e achei muito feio mesmo, assim, pra começar. Eu achei Bem feio. brega, né? Bem Quando você vê brega, umas é. capas de uns álbuns mais trabalhados, tipo os do Iron Maiden, que é aquela arte toda, né? Exatamente, cara. Eu tava começando, assim, a ouvir Iron Maiden, né? E isso, galera, eu tô falando de anos 90, tá? Tipo ali, 99. Eu tava com 8 anos de idade, sabe? Jovem. Era bem jovem. Ô, bons tempos. Ah, meus tempos. Então, cara, eu comecei a ouvir Iron Maiden e tal. Então, eu curti as capas. Cara, todo mundo curte as capas do Iron Maiden. É, inclusive aconteceu comigo, falando sobre Iron Maiden rapidinho, né? Quando eu vi a capa do Iron Maiden, foi do Seven Son, a primeira capa que eu vi. Aí eu falei, caralho, mano, o diabo tá dentro desse disco aqui, né? E aí eu coloquei no vinil do meu tio pra escutar. Aperta ali. Cara, aqueles caras cantando, tipo, igual o Bruce Dickinson canta, sacou? Aham. Não fazia o menor sentido com a estética. Eu achava que era um trem mais brutal e tal. E ele super melódico, super alegre, feliz. Cara, nossa, não fez muito sentido pra mim, sacou? É, realmente, assim, é bem... O heavy metal, né? O clássico, né? O clássico metal, the new wave of British heavy metal, British heavy metal, ele tem essa tendência mais melódica, né? Mais Sim. limpa, né? Você pode ver que, por exemplo, uma grande influência pro Metallica foi o Diamond Head. Você já ouviu Diamond Head? Não, essa eu não conheço. É muito influente, cara. Diamond Head, Merciful Fate e Misfits. Você colocar num caldeirão, sai o Metallica. Mesmo, assim. Caraca. É muita mistura. E um pouco de Iron Maiden também. Eu já vi o James Hetfield falando, né? Que ele gosta muito do Iron Maiden, o primeiro disco do Iron Maiden. Sim. Mas aí, cara, eu coloquei o Kill 'Em All pra ouvir. Eu novo. Acostumado a ouvir... Come as the war, né? Acostumado a ouvir isso, né? Sweet Child of Mine. Eu achava Sweet Child of Mine maravilhoso, né? Saquei. Child of Nossa, é Mine mais bonito. A primeira vez que você escuta, é pra lindo, mim foi cara, é lindo. Só que Cê é de louco. tanto que o povo só acha que existe aquela música de rock, aí fica chato, né? Então, eu coloquei o Kill 'Em All pra ouvir. E pra começar, eu já dei uma nota logo de cara, mano. Porque começa com o fade-in, né? Pra quem não sabe o que é o fade-in, é um aumento de volume, né? E começou. Aí eu já comecei a falar, ó, esse CD tá com defeito, né? Eu passei a música, eu já não ouvi Hit the Lights. mano. Né? E eu vi que tinha um, mas eu falei, ó, deu play aqui, não começou a música, né? Aí tá, passei pro segundo, né? Aí, cara, fui ouvindo aquele vocal do James ali, eu ainda não sacava a estética, né? Porque tem estética. toda a estética, né? do Tem thrash uma coisa metal, bem cowboy americano, né? né? Punk e tal, tem Sim. um pouco da influência do punk e tal. E aí, cara, eu ouvi assim e falei, nossa, que disco horroroso, vou lá destrocar com a Rita, né? A menina chamava Caraca, Rita. mano. Aí eu vou lá destrocar com ela. Aí, tipo assim, eu peguei um Megadeth,
Só que já era o Megadeth mais blasfêmia. novo, assim. Saquei. Era o Eutanásia. Então ele é um disco mais pop. Tá? E adorei o disco. Falei, nossa. Cara, que você sabe esse que os é bom. fãs de Metallica agora Vão vai... matar aí eu tô com Mas você é mais... Eu te sinto mais Metallica do que Megadeth, né? Não muito, cara. É mesmo? Sou bem mais Metallica do que Megadeth. Saquei. Bem mais, sim. Você é um cara que eu boto fé que você saiu dessa tendência true e curte os dois, né? Porque eu vejo que há um antagonismo. Eu sou Metallica, eu sou Megadeth. Não existe É uma isso, bobeira, né, É uma cara? besteira. É uma rixa que foi... Eu acho que é uma rixa que foi muito alimentada e utilizada pela briga pela entre... mídia. Não, e pela briga que eles tiveram, né? E as duas bandas se beneficiaram disso, né? Sim. Detalhe, né? As duas bandas se beneficiaram Porque disso. todo mundo ficava comprando revista pra saber o que um tinha falado do outro, né? Na época não existia, tipo, um podcast ou um blog. Eu acho que até as bandas aproveitaram, porque, por exemplo, Claro. se você vê fotos ali dos caras no final dos anos 80, e quando a gente tá falando final dos anos 80, se a gente parar pra fazer só um paralelo aqui histórico da saída do Dave Mustaine, o Metallica lançou o Kill 'Em All em 83, que foi quando o Kirk Hammett entrou no lugar do Mustaine, rolou toda a treta lá que já é história antiga, todo Então mundo sabe. ele tocou muito tempo com o Metallica antes de sair? Acho que uns 2 anos, mais ou Caraca, menos, né? então ele meio que... Tem bastante foto, tem bastante registro, né, do Mustaine com Metallica. essa assim, parte eu não Phantom. conheço, não. Tem. Se procurar no YouTube, tem muita coisa. Gravou demo e tal. E boa parte do Kill 'Em All é composição do Mustaine. Uma vez eu vi uma camisa do Justice, que é o Justice, que é o filho do Dave Mustaine. Ele tava com a camisa do Kill 'Em All, onde tava escrito Metallica, tava escrito Mustaine. Caraca. E onde tava Kill 'Em All, tava escrito Rotten All. Que é o quê? Tipo, escreveu tudo. Mustaine escreveu tudo. Caraca, mano. E eles usaram, cara, composições do Mustaine até o Ride the Lightning, que é o segundo disco. Doidice, né? Nossa, doideira. Então o Mustaine tem seus motivos pra ter um pouco de... Hoje em dia, e eu acho que até pelo que eu vou falar aqui, a época que eu vou falar aqui, eu acho que ali tá de boa. Mas na época ali, 83, 84 e 85 ali, você pode ter certeza que realmente o ele ódio tinha existia. um ódio. E, cara, é muito doido, porque se você parar pra pensar, né? O cara tava na banda, e eles tiraram o cara, o Kirk entrou, lançaram o disco e pá, deu o boom do Metallica, né, mano? Eu acho que o Megadeth só existiu porque ele ficou com muito ódio disso. Imagina, tu faz parte de uma banda e aí ela arrebenta na hora que você sai. Tem uma história muito interessante que eu vou colocar um parêntese aqui. Existia um quinto Beatle. Ele se chamava Traga essa história. Sid. E ele morreu no dia do meu aniversário, dia 10 de abril. Eu acho que Deus matou esse cara porque eu acho que ele não ia conseguir viver sabendo que ele saiu do Beatles, tá ligado? Ah, realmente. Imagina realmente. só o cara que eu saí do Beatles. Meu Deus. Se fudeu. Se fudeu, os caras milionário, famoso pro resto da vida. Então, eu acho que o Megadeth, o Dave Mustaine fez meio que pra não ficar pra trás. Com certeza, Com cara. E, toda tipo certeza. assim, o Mustaine, ele tinha toda a veia speed do Metallica, né? Sim. O riff rápido, O mais escrachadão, o lifestyle. O cara, ele foi traficante, sabia disso? Eu tô ligado que um dos Ele motivos vendia dele sair drogas, é cara. isso, né? Ele dessas vendia coisas. drogas pra se sustentar numa Ah. época, né? Que era muito Caraca. doido isso, né? E o lance dele ter saído, eu já escutei uma história, você conhece mais, deve saber a verdade. Que ele saiu assim, ele ficou doidão e acordou, os caras não estavam mais lá. Os caras tinham saído fora e deixou ele pra trás. É basicamente isso, só que parece que eles colocou ele dentro de um ônibus. Ele chapado, sim. completamente Aham. louco, colocou ele dentro do ônibus, ele acordou e tava no meio da estrada, no meio dos Estados Unidos. Nossa, imagina. Viajando, né, cara? Então ele ficou muito puto, né? E o nome Megadeth veio dentro desse ônibus. É Ele mesmo? viu uma matéria, assim, no jornal, um pedaço de jornal, alguma coisa, ou alguma coisa colada dentro do ônibus, estava escrito Megadeth, com A, né? Death, Mega Morte. Aham. E aí ele utilizou esse nome. Ele Só já- tirou o A, né? Megadeth. Ele já se inspirou de imediato. Mas a gente pode fazer um podcast falando Megadeth. Se você quer um podcast aí, com a gente falando sobre o Megadeth, comenta aí. E eu acho que eles aproveitaram esse lance dessa treta entre o Megadeth e o Metallica para promover as bandas também, sabe? Eu acho que teve um lado Business. business. Sim. Tanto o primeiro disco do Megadeth chama Killing is my business is Caraca, good. isso eu não sabia. O primeiro disco do Megadeth, né? Então, bicho, eu acho que a galera aproveitava disso, sabe? E
é como hoje, assim, no YouTube. Você vê uma matéria lá, assim, Gnomo deu um soco no Zarco ao vivo, pra galera que segue A galera gente. já, Pode... pá. Ah, que isso. Quando veio foi de brincadeira. Sim. Mas a matéria é sensacionalista. Inclusive, né, sobre um assunto atual, eu só assisti Big Brother por causa Do sensacionalismo. do sensacionalismo. Né? Então pensa isso nos anos 80. O que as bandas se beneficiavam? De camisa e CD. CD não, LP, né? Até as entrevistas nas Entrevista TVs da época, era TVs em rádio. limitado, né? era limitado. Então, se existia, não sei que revistas existiam, porque a gente não tem esse contato. Talvez outras pessoas tenham, mas eu não sei que revistas vendiam na época. Então, isso que fazia o business da banda, é justamente isso, né? Então, cara, aí você pensa, tava na época ali. Só que eu acho que chegou um momento em que essa treta já acabou. Ali Acabou. pra, sei lá, Eu já vi até um ao vivo deles. 87, por aí, eu acho que eles acabaram a treta. Porque você vê foto dos caras juntos em camarim naquela época e muita gente fica perdurando a treta até hoje, assim. Acho que os caras se odeiam e nada a ver, né? Nada a ver, Não, isso não existe. E uma coisa também, se o Mustang tivesse continuado o Metallica, ele não seria desse jeito. Porque o Mustang ele tem essa veia mais agressiva e o Metallica ficou famoso justamente pelas melodias mais pops. E tipo assim, o Mustaine, até no Megadeth, ele tentou flertar um pouquinho ali com o pop, né, no disco Risk, mais ou menos na época do Load Reload. É engraçado, né, cara? Eu acho que assim, o Mustaine, claro, não desmerecendo ele, mas eu acho que ele sempre fica de olho no que o Metallica tá fazendo. Porque é Ele muito... o vizinho invejoso. Ou pelo menos ficava. Porque se você analisar a carreira do Metallica e do Megadeth, cara, em termos de disco, elas são bem parecidos. Por exemplo, o primeiro disco do Megadeth, ele é muito mais rápido e sujo do que o Kill 'Em All. Sim. Então é parecido. O segundo disco já parece com o Ride the Lightning. O terceiro já tem um apelo Pixel Who's Buying ali, já lembra um pouco o Master of Puppets. Sim. Claro que o Master of Puppets é um clássico, não tô falando que se Super compara. agressivo. Não, sim, né? mas é aquele meio que... Isso acontece, né? parecido. Isso acontece, de uma banda se espelhar no trabalho da outra. Eu já ouvi falar de casos da galera final dos anos 60 para 70, os hips, aquelas bandas hips, tipo Jimi Hendrix, Janis Joplin e tal. Quando, sei lá, o Jimi Hendrix lançava um disco... Eu não sei se foi quando a Janis Joplin lançou um disco, mas o Jimi Hendrix e mais uns caras de outras bandas sentaram na varanda de um AP pra escutar o álbum juntos e perceber o que eles deviam fazer pro próximo álbum. Ó, que legal. Meio que pra acompanhar o que eles estavam fazendo. Não criar por uma rixa, cena mas pra parecida, criar né? uma cena parecida. Legal isso, cara. Isso é louco. Mas no caso do Megadeth e do Metallica, eu acho que era treta, Treta, mesmo, com ciúminho. certeza. Tipo assim, o Metallica fez isso, eu vou fazer isso então. Sim. Tanto é, cara, que repara pra você ver, quando o Metallica lançou In Just For All, que é um disco mais técnico, com músicas mais longas, mais político, em termos de letra. Mais maduro, né? Mais maduro. Em 90, o Mustaine lançou o Rust in Peace, que supera, assim, pelo menos pra mim, assim, em termos técnicos, o In Just For All, mas tá ali na mesma linha. Aí o Metallica vai e lança, em 91, o Black Album. Nossa. Então sempre tá nisso. Aí quando o Metallica lançou o Load Reload, que é uma fase mais pop, o Megadeth tem o Cryptic Rights, que tem a She-Wolf, que é famosa, Trust, o seu grande sucesso, Exato. que é mais pop. Aí lançou o Load, o Megadeth aí foi lá, lançou o Euthanasia, e assim, né, não nessa ordem cronológica necessariamente, mas é bem parecido, sabe? Bem parecido. A ordem cronológica dos discos é muito O parecida. selo da gravadoras das bandas são o mesmo? Não, acho que não. São selos separados, Não sei. né? Eu realmente é uma coisa que eu nunca pesquisei. É, porque eu tô ligado que tem bandas tipo o Nirvana e o Guns, teve uma época que eles eram da mesma gravadora, do mesmo selo e tudo mais. Não sei. Nunca parei pra Pra- pesquisar essas É. coisas. Basicamente, eu ouvi o Kill 'Em All e Ride the Light na mesma época, assim, sabe? Aham. Porque eu devolvi o Kill 'Em All pra menina, né? E depois de um tempo, a gente, cara, não tinha muitos discos nas lojas. Então a gente ficava trocando. Quem tinha, sei lá, eu te dou um Guns N' Roses aqui, você me dá um Iron Maiden, eu te dou um AC/DC, você me dá um Pantera. E quem ficava tinha nisso. copiava, né? Porque quem tinha PC copiava pro outro. É igual a galera da época do vinil, que, tipo, se você comprava uma fita, né, um tape, Aham. você colocava lá, copiava o vinil, aí todo mundo ficava copiando a fita, né? Todo mundo queria ter aquele som que passava de uma fita pra outra.
Até as lojas chegaram a vender isso na época. Vendia fita. Eu peguei um pouco disso. Então, era meio que assim, você trocava, né? Aí eu tive acesso, num determinado momento, ao Ride the Lightning. Aí eu já gostei um pouco mais do Ride the Lightning. Eu achei ele mais legal. Pode Bem crer. mais técnico, bem mais focado, assim. Tava mais maduro o som. Quando eu vi aquele álbum a primeira vez, eu achei que era um microfone condensador com um trovão batendo. Depois que eu percebi que é tipo uma Olha, cadeira. essa foi boa. Nunca Essa- ouvi esse argumento. Mas nada comparado ao Master of Puppets, né? Master of Puppets é o disco do Metallica, né? É o disco, né? Aquela capa, o single, né? Que é o nome da própria. A música Faixa com o nome, título. é a faixa título. É a melhor de. Segundo o nosso amigo Pedrinho, ele odeia o Master of Puppets. Por quê, velho? Não vou falar nada, não. Eu gosto. Quando eu Pedrinho, escutei. aquele abraço, mano. Quando eu escutei essa música do Metallica, foi uma das músicas que me fez ficar mais fã do Metallica. Porque eu escutei, escutei Oni, escutei Nothing Else Matters. Aí escutei, sabe, quando você vai escutando uma música aqui, outra ali, você, beleza, é uma banda de rock. Quando eu escutei o Master, eu falei, caralho, que... É muito bem feito aquele disco, né? É agressivo e é técnico. Não, eu adoro. Que o Master of Puppets aí eu já tinha ouvido outras coisas do Metallica e tal, mas nunca tinha pego o Master of Puppets, o disco na mão. E isso eu tô falando de uma época que não tinha internet, não abria o YouTube pra ouvir a discografia da galera. Sim. Não tinha o Spotify, não tinha isso. Então, num determinado momento, eu consegui o Master of Puppets pra ouvir. Sim. E aí, meu irmão, ali consagrou. Aí eu falei, nossa, essa banda é muito foda mesmo. Eu já achava boa no Ride the Lightning, mas aí eu passei a ouvir o Clemol de novo. Nossa. Falei, realmente. Aí você respeitou o que Aí você entende, né, cara, que tudo tem um começo. né? não faz sentido, né, velho? Você acha que a banda já vai começar, pô, lá no... E Top Lights. Hoje em dia eu acho muito foda, por exemplo. Você vai ouvir The Four Horsemen ao vivo, é legal, que é do Kill 'Em All, é muito doido. Muito A boa. própria Seek Destroy é um clássico. Nossa. Então você começa a entender ali o rumo que a carreira dos caras estavam tomando. E no Master of Puppets acho que foi o ápice, assim, do que eles queriam em termos de técnica e em termos de melodia, né? Sim. E em termos de agressividade sonora e ao mesmo tempo tem um apelo mais mainstream, né? Nessa época eles fizeram uma turnê com o Ozzy, como sempre, apadrinhando todo mundo. O Ozzy E é o o Ozzy pai, né? revelou Metallica pro mundo mesmo, assim. Sabe o que mais me impressiona no Master of Puppets? É como o Metallica surpreende a gente. Ele vem com o A da música, o B da música, e aí do nada ele, Master! E parece que a música vai acabar e ele entra com outra coisa. Isso é... Aquela parte melódica, né? Nossa, Muito isso é... bonito. Quando você escuta a sua primeira vez, você é surpreendido, porque a gente tem esse lance, né? De escutar e meio que prever uma coisa, aí essa coisa vem, você, legal, maneiro, curti esse som. Mas quando muda, né? Quando muda, e muda bem, faz isso bem feito, igual eles fizeram ali, cara, é impressionante. Não, e ali a gente vê também, né, cara, a importância do Cliff Burton na banda. Não, os 3 primeiros discos da banda são geniais, cara. Geniais. Cada um representa uma época e um momento, né? O Clemol, você pega ali o momento A mais punk, juventude, heavy metal, vamos quebrar tudo, vamos beber. O Rise the Lightning já é uma banda, olha, estamos conquistando fãs, vamos fazer uma música que mostra que a gente evoluiu daquele disco. O Master of Puppets vamos nos consagrar agora, dentro de um movimento, que é o thrash metal, né? Que é acompanhado de várias outras bandas, que a gente pode falar aqui mais pra frente. E aí depois, cara, teve a morte do Cliff Burton, que todo mundo já sabe, né? Os caras estavam no meio da turnê do Master of Puppets, Pesado. ônibus caiu em cima dele, o cara foi arremessado né, pra fora, Caraca. ônibus tombou, caiu em cima dele. Uma morte, assim, bem triste, né, cara? Acho que foi uma coisa que E foi precoce impactante pro Metallica, mas aquele mesmo business que rolou entre o Mustang e o Metallica, rolou de novo, só que com um lado meio de comoção, né? Porque é uma Sim, coisa muito claro. triste, então acho que deu uma impulsionada, mas foi uma impulsionada que teve um preço muito cara, alto. a pergunta que fica na internet é o quanto a morte do Cliff Burton, infelizmente, ou felizmente, não sei, ajudou pra impulsionar o Metallica. Sim. Porque foi uma notícia mundial, cara. Tipo assim, se você fuçar aí na internet e tal, você vai ver que vários jornais da noticiaram. época.
Porque foi um caso muito atípico, né? Muito. Tipo, do cara capotar e Era só, normal os né, caras morrer mano? de bebedeira. Sim. Drogas e sim. tal. Mas, pô, o que aconteceu com o baixista fatalidade Metallica? A primeira foi coisa que você foda. espera é, o cara tava usando heroína. É, Vomitou dentro da própria boca e sufocou. que era o que acontecia, né? Aí você fala, não, cara, pô, o cara foi Os caras tavam arremessado trabalhando de fora do sério ônibus e e o tal. ônibus caiu em cima dele, o cara foi todo esmagado. Cara, ali era foda você ver os caras tocando. E você vê os vídeos dos caras na época, os caras eram destruidor, bicho. Eles tinham uma energia que você não vê, assim, tão fácil hoje em dia. Era outra época, né? Outra A galera época. era muito mais sangue no zóio. Eu acho que porque... Eu não sei, mas eles parece que a tinham galera uma era re- mais bicho, né, Eles velho? tinham uma revolta também Tinha com uma a cena revolta. glam. E a graça era ser super diferente. Tipo, hoje em dia a gente quer ser mais padronizado, né? A gente quer meio que respeitar todo mundo e tal. E na época os caras, não, foda-se, eu quero jogar uma garrafa na parede, arrotar e tocar um Chegava rock um cara com a pesado. camisa do Motley Crue, a galera já tacava a garrafa de cerveja e nele, sai foda-se, daqui, velho. seu poser. É, tem Tinha esses isso, lances. né? Kill Tinha the esse poses, lance. né? Pois A é, galera odiava Bon Jovi também, achava que É, Bon Jovi era a o- expressão máxima do glam ali, do saia daqui. Pois é, né? cara. Tem muito estilo que é amaldiçoado, né? Tipo assim, é bem visto nos olhos do povo, mas no underground, o próprio É, new cara. metal foi mal visto Pra caramba. na época dele pela essa galera mais true que veio dessa linha do Metallica, né? Um lance, Zaka, que eu lembro que você comentou comigo aqui no estúdio, a gente tava falando sobre a gravação daquele álbum que não ficou bem gravado. O And Just For All. É, Que não tem o baixo, né? que não tem o baixo. E foi uma coisa que me fez parar de escutar o Metallica. Que lembro que na época eu tava escutando Metallica, gostando, aí eu lembro de ler ou ouvir alguma coisa sobre isso, sobre esse álbum. E aí eu percebi que tinha uma coisa assim, eu falei, não vou escutar Metallica mais não, porque eu sou baixista, né? Eu falei, nossa, os caras não respeitam o baixista. É, cara, tipo assim, Você é doido. pelo que, assim, se juntar todas as informações, a gente vai ficar horas falando só disso. É. Mas, basicamente, os caras, eles estavam, né, chateados, né, com a morte do Cliff, mas eles tinham uma turnê, né, que eles precisavam terminar e eles precisavam de um baixista. Sim. Então, onde os caras erraram? Né, eles tinham que ter contratado um baixista, Em vez de pegar Mesmo? um fã. vamos contratar um baixista, fazer a turnê, vamos viver um pouco esse luto. Aí, quando a gente estiver bem, a gente faz a seleção e aí a gente arruma um baixista pra banda. Exato. Mas, cara, muito provavelmente o show business, né? A galera chegou, os empresários. Alguém enquadrou, Não, né? vamos, porque vocês estão em ascensão. Arruma um baixista logo aí e tal. E diz que os caras receberam até o baixista do Primus, né? Tanto é que ele não entrou porque ele tocava muito mais que os caras da Porque banda. o cara do Primus, eu já ouvi algumas histórias, eu gosto muito do trabalho dele e tal, mas eu já vi umas coisas do Limp Bizkit falando dele e tal. O cara ele é muito Ele- famoso. Ele é ele mais deve famoso ser que mais- o Primus, né? Vamos ser realistas, né? Ele toca com o filho do John Lennon agora, você tá ligado nesse projeto Tô dele? ligado. Nossa, Pra você ver, né? destruidor. Moral do cara, né? Eles fizeram uma seleção lá e aí chegou o Jason, né? O cara que tocava na época no Flotsam and Jetsam, uma bandaça também. Só que ele era muito fã do Metallica. É. Ele era fanboy, tá ligado? Aqueles fã chato, assim. Só que ele sabia tocar tudo. É, Ele era o que os caras precisavam no momento, saca? sim. Tipo assim, se a gente for tocar o nosso primeiro disco, eu sei tudo. Vamos tocar o segundo disco, eu também sei tudo. Só sentar e tocar, Isso não vambora. vai tocar. Então, ou seja, o Jason foi uma mão na roda pra banda Salvou, naquele salvou o momento. contrato deles, né? É. Tava naquele momento ruim, super maltrataram o cara por anos. Nossa. E todo fã de verdade do Metallica, quando eu falo fã de verdade, é galera Os que true. gosta mesmo e tal, É. não curte o True Hilo no Metallica, mano. Curioso que pra mim é um excelente baixista. Não, o melhor. você nunca vai ver ninguém falar assim, o True Hilo é um baixista ruim. Ele não é ruim. Ele entrou no momento errado. Ele entrou no momento errado, porque talvez se ele tivesse entrado no lugar do Cliff, ninguém ia falar nada. Mas o que que acontece, cara? O Jason, velho, durante anos, ele carregou o peso do Metallica nas costas. Inclusive o estigma de ser a sombra do Cliff, né? Então, Porque tipo o assim, fã-clube você do tem... Cliff é gigante. Exatamente, já ia falar disso agora. Você tem um cara que tem uma legião de fãs. A galera leva bandeira, parece ter torcida organizada. Realmente. E aí, pô, vou substituir o cara. Aí dentro da própria banda,
Você não tem o apoio, saca? Nossa. Só que, cara, eu tipo assim, uma coisa que eu pago o pau pro Jason, cara, que independente de tudo que rolou, ele sempre Posudo. foi um baixista foda. É. E ele, foda em que sentido? De postura de palco, né? O cara, ele Profissional. tem aquela cara de respeito, você fala assim, maluco é bravo, né? É. E ele tinha essa personalidade que, tipo, apesar dele estar ali meio que cobrindo o Cliff, ele tinha a personalidade própria. Ele não quis imitar o Cliff. Não, de forma Tanto que ele, ó, alguma, cara. veio baixo de 5 cordas, palheta. É. O jeito dele abordar os efeitos do contrabaixo eram outros. Você sabia que o Jason tocava baixo com o dedo? Aí ele teve um acidente Caraca. que fudeu a mão dele. Ixi. Aí ele começou a tocar de palheta. E dá um timbre legal, né? Tipo, Sim. nossa. Eu acho que pro coisa som do Metallica foi muito bom. Porque é mais Né? agressivo. Ficou muito bom. Tanto é que, por exemplo, se você pega as músicas, por exemplo, Sad But True, que o baixo ali... Dá aquele peso. A palheta, ela dá uma pressão a mais, né? Ele tem esse ataque, né? A música pede isso. E o lance do baixo de 5 cordas também, que ele trouxe esse som mais pesado. Sim, cara, isso ajudou muito a aumentar o peso do Metallica, né? Qual que é o problema do Metallica? Ele acerta muito bem, mas quando ele erra... Ele erra feio. Jesus. Nossa, o Metallica é genial pra errar. E Pra genial errar. pra acertar. Genialzíssimo. Porque não foi só esse álbum que eles cometeram um grande erro. Inclusive, né? Nossa, Nós vamos falar dos 3 maiores erros do Metallica. Sim, sim. Mas aí, o Metallica é uma banda, cara, que faz eles faziam uma coisa muito legal. Acho que até hoje eles fazem. Eles sempre vão pro estúdio e ficam gravando ideias. Aí chega uma Isso hora é que tipo, vai muito lançar o legal. disco, ó, vamos ver as ideias, o que tem de legal. Né? É bacana. você meio as que bandas junta as coisas e... Diz que aquela parte lenta do Master of Puppets, na verdade, era da Welcome Home Sanitarium. Ó! Doido, né? Caraca, mano. Aí, tipo, eles falam, não, aqui não tá legal, passa isso pra cá, isso aqui vai pra lá. E pior que se você mentalizar a música, você vê que meio que cabe dentro do estilo, né? É. Tem uma melodia bem parecido, parecida. cara. Bem parecido. E, enfim, cara, aí o Jason, né, se consagra ao vivo. Tem uns... Na época era VHS, hoje você acha até no YouTube, né? O famoso Live Seattle 89, Nossa. 90 do caralho, muito legal. Ao vivo na Rússia, que eu não sei se é dessa mesma época, mas É da época do Black Album também. já é posterior. Mas, cara, o Jason mandando muito ao vivo. E uma coisa que o Jason somou bastante, o Cliff fazia, mas o Jason era mestre. Os guturais do Metallica, nos back vocais. Cara. E nisso eu vou ter que concordar com os fãs mais true que o Trujillo ele não canta bem. Não canta. Ele não é um cantor de E o Metallica pesado. precisa. O Metallica é uma Precisa. banda que sempre teve muito back vocal. E aí, bicho, beleza. Jason está consagrado na banda. E o Metallica vai gravar o Black Album, o maior disco da banda. Maior disco de todos da história do metal. É, o mais vendido da história do metal. É. Não sabia disso. Que outra banda de metal vendeu tanto disco assim? Eu não conheço nenhuma que é tão popular igual o Metallica. O Metallica você pode ir em qualquer roça A galera alguém conhece né? Você pode ir Metallica. cidade do interior, você pode ir para uma ilha deserta. Se tiver uma pessoa... Não, se ela é deserta, ela não é deserta. Ela não tem uma não vai pessoa. ter. Mas se você for para uma ilha e tiver uma pessoa, ela fala, Metallica eu conheço. Se você for num casamento no Pombal, você vai ver a gente tocando Metallica. É verdade. Isso, ela tem esse lance de trilha sonora de uma geração, velho. Essa geração que viveu ali consumiu muito esse álbum. E eu acho, cara, que Ele é tipo um assim, álbum que toca no rádio com facilidade. o Metallica, uma coisa é um fato, os caras são reis do business. Não os caras, mas o Lars. O Lars é muito importante. Ele dentro do sabe Metallica. trabalhar, ele sabe E, trabalhar muito assim, bem. Claro, até certo momento, né? Mas ele Chega sabia na área muito dele, o ele que tava peca. rolando. E aí, bicho, se você parar pra ver, o que tava pegando ali? Era o máximo do glam ali fazendo sucesso, né? Com Motley Crue, Poison, Guns N' Roses, o Nossa. hard rock, né? Que a gente fala aqui no Brasil, mas o nome certo é glam. E aquelas bandas estavam fazendo muito sucesso e tinha um produtor trabalhando com o Motley Crue, que fez um grande disco, que é o Bob Rock.
E esse cara, ele é fundamental, essencial na história do Metallica, não só pelo disco Black Album, mas sim por deixar o Metallica tomar um rumo que não foi legal pra banda. Sim. Porque, cara... Isso aí é novidade pra mim, estou escutando a primeira vez agora. Bicho. Esse trabalho, só um parêntese aqui, esse trabalho do produtor, pra quem não sabe, às vezes a gente que só escuta música não sabe o quanto que ele é importante, né, Zaca? Sim, cara. Porque às vezes o cara entra no estúdio, o cara não sabe tocar muito bem, mas a banda é muito boa e chega aquele resultado, né? Cara, o próprio Bad Religion tem um disco que, por causa de uma influência de um produtor, eles colocaram o teclado, ficou um lance meio flertando com flashback. Acho que você deve saber qual disco que é. E o disco nem tá na discografia dos caras do Spotify. Eles de tanta tiraram. vergonha que os caras têm. É. Mas por quê? O produtor ali muito provavelmente falou, não, vamos inovar. Só que existem momentos pra inovar e inovar da maneira certa. E o Metallica... Tipo, eles inovaram legal com o Black Album, Sim. que foi um puta disco, a história desse disco todo mundo já sabe. E o Bob Rock foi o principal fator pro disco ter feito o sucesso que fez, porque ele já tinha produzido o Dr. Feel Good, do Motley Crue, que foi um puta disco, fez um puta sucesso. E o Lars ficou encantado, cara, com o som de bateria daquele disco. Eu tô pesquisando aqui no celular porque eu quero que vocês tenham a experiência da importância do produtor. Por mais que vocês não gostem de Sublime e não gostem de ska, eu queria que vocês escutassem um álbum Já How the Pay the Bills do Sublime de 91 e depois escuta o 40 Hours to Freedom, que é o de 92, e você vai perceber a importância de um produtor. A regulagem dos instrumentos, o timbre dos instrumentos, a velocidade, forma que a banda toca. Então tem essa experiência, escute esse álbum de 91 do Sublime, depois esse de 92, e você vai tomar esse tapa na cara e vai falar, realmente é uma equipe que faz a banda chegar onde chegou. Eu costumo dizer, cara, que o produtor, ele é o trilho que leva o trem até um caminho. Chega um ponto que a banda ela não tem mais psicológico pra tomar tanta à frente das coisas, né? Não dá. Você vê, por exemplo, se você pegar o Black Album e comparar com o Kill Em All, são dois discos que não tem nada a ver. Nada a ver mesmo, assim. E você pode ter certeza ainda que é o Metallica, trabalho da banda é totalmente diferente, né? Exatamente, não tem nada a ver. O Bob Rock, ele deu uma ralentada no Metallica. O Metallica tava vindo de muito thrash metal. Falou, peraí, já que vocês querem ser grandes, né? Tocar na rádio pra caramba, junto com essas bandas. Exato. Vamos fazer o som ficar um pouco mais pop. Não é pop tipo Britney Spears, Anitta, obviamente. Mas pop vem da palavra de popular. Vamos popularizar o Metallica. Dentro do contexto da época, eu acho que esse álbum é o que mais cabia no que tava se escutando e consumindo no rádio na época, né? Sim, então ele cabia muito bem nessas mídias. Podia tocar um Motley Crue, Guns N' Roses e Metallica e tava tudo bem. E o Metallica vai e lança Load, que é um disco que tem um apelo mais pop country ainda. Porque country, o James Hetfield tem muita influência do country americano. Ele tem uma cara de cowboy. Ele usa chapéu direto, bota de cowboy. Aquele bigode dele. O James é quase um cantor sertanejo, visualmente, de vez em quando. Cuidado, hein, galera. A galera dando dislike nesse exato momento. Nossa, não. Não faça isso. A gente tem que analisar que, tudo bem, né? Apesar de ser sociedades diferentes, você pode comparar sim o country americano com o sertanejo do Brasil. É uma música de interior, é uma música de roceiro, sacou? Cara, e é popular, cara. É popular. É popular. Eu digo de roceiro não do lado pejorativo, mas aquele lance... O cara que tá na roça, acorda cedo. Exatamente. Né, vai trabalhar ali, é normal, cara. E isso acontece mesmo. Então ele tem essa influência, cara, dessa música. Então, por exemplo, você tem músicas ali, né, do Load e Reload, tipo Mama Said, que é mó countryzão. E tem aquele som de Telecaster. Sim, será que eles tentaram pegar alguma coisa de Johnny Cash? Porque o Johnny Cash, ele é um pouquinho country. Cara, talvez sim. Talvez sim. Você tem músicas como Unforgiven 2, por exemplo, que tem ali um momento ali que tem a guitarrinha country, o som da Telecaster. E, cara, não adianta. Onde tem uma Telecaster com som limpo, vai lembrar country, cara. E ele ainda usa um artifício, cara, não sei se você conhece, chama B-Bender. Não, esse eu não conheço. Que é o seguinte, é um mecanismo que tem dentro da Telecaster que prende aqui na correia. Então, quando o cara dá um
bend com o braço, ele puxa a guitarra, o B-bend dá um bend na corda Si. B-bend, B-bend. Caraca, Aí, mano. por exemplo, ele tá tocando... Esse bend que tem aqui, ele faz com a Telecaster. Que viagem. Esse é uma coisa Se que eu você não sabia. reparar, cara, no clipe da Unforgiven 2, Ele faz quando ele faz movimento. isso, ele faz um movimento ali com a Telecaster. B-band. Tanto é que eles não tocam Unforgiven 2 direito. Eu acho que o Kirk Hammett sempre confunde as músicas e erra o solo. Eu acho que ele já tocou tanto que ele tá meio de saco cheio, né? Na Unforgiven 2 tocou pouco. E todas as vezes que tocaram errado. Fizeram algum Caraca. erro. Mano, eu sempre endeusei essa galera do rock e tudo mais, mas eu percebi que eles eram humanos, que eles erravam. Uma vez que eu assisti um show do Metallica e vi que eles erraram muito numa música, não me recordo qual era, numa gravação do Rock in Rio, assim, ela vem super esquisita, aí um olha pro outro, dá uma risadinha, eu falei, caralho, eles também estão todo mundo propensos erra, a erro, né? todo mundo É. erra. Chegou no Black Album, beleza, acabou, obrigado, o Metallica nunca mais fez mais nada. Que prego. Não. Metallica, aquela banda que gravou 5 discos. Tô zoando, galera. Obrigado. Eu acho que esse lance da orquestra com bandas eu vejo como uma coisa de status, entendeu? Porque uma orquestra é uma coisa totalmente Classuda, né? classuda e tudo ao contrário do rock. Então, tipo assim, quando uma banda tem maturidade bastante pra dividir o palco com uma orquestra, quer dizer que, tipo assim, não somos profissionais. Patamar, né, É, mano, aí, tipo, na época, né, voltando um pouquinho, na época os caras lançaram o Load e Reload, né? São discos que tem músicas boas, mas que não parecem com Metallica. O Black Album ainda conversa um pouco, mas o Load e Reload, assim, tem muita coisa ali que não conversa. Você pode tirar umas 5, 6 músicas ali de cada disco que dá pra conversar, mas... E o que você acha como fã que não flerta com o que é o realmente Metallica? Qual que você acha que é o ponto que o Metallica erra? Você acha que ele O força a momento que ele barra? erra feio... É, que ele força a barra quando ele... Porque, tipo, depois do Black Album, ele não fez nada tão significativo quanto o Black Album. Você acha que é porque ele tenta replicar uma coisa que ele já foi ou porque ele tenta fazer uma coisa diferente? Cara, eu acho assim, vou pegar o Iron Maiden como exemplo. Sim. O Iron Maiden é uma banda que só foi crescendo, né? Tipo, você pega desde o primeiro disco, sim. pá, vai crescendo. Chegou um momento que o Bruce saiu fora. Jesus. E aí, em vez do Iron colocar o André Matos pra cantar, né? Desde ele Né? errou. E colocou o Blaze. Ok, o Blaze é um vocalista muito legal, mas no Iron não combina. Isso é um E a fato. galera maltratou ele Tem grandes muito. músicas e tal, mas É. né, a galera maltratou mesmo. Tem grandes músicas e tal, mas não combinou, cara. Não combinou. Então, o que os porque- caras fizeram? Ô, Bruce, vem cá. Volta Volta. aqui e tal, vamos fazer. Vem viver outra Ainda vez. inovaram, colocando mais um guitarrista, né? Voltando, na verdade, né? O guitarrista, que foi o Adrian Smith, voltou junto com o Bruce Dixon. E a banda tá incrível até hoje. E já lançou discos incríveis e clássicos, né? Tipo, o próprio Não Brave para. New World, quando Não eles voltaram. para de E não lançar. para. Book of Souls, um disco maravilhoso. E aí, cara, o Metallica não. O Metallica errou e continuou errando, errando, até os fãs perderem o tesão na banda, cara. É incrível isso, porque, por exemplo, aí lançou o Reload e tal, tem a Feel, musicão e tal, tem umas outras músicas legais. Ok, maneiro. Aí o Lars vai, cara, e briga com a modernidade. Que foi com a Napster, né? Que começou a distribuição do MP3 e tal. Eu acho que o Lars estava certo. Que a gente que é Sim, músico sim. hoje em dia, a gente sabe que o MP3 meio que enfiou uma Sacaneou, barra de né? ferro gigantesca nas nossas bundas, né? E Meu hoje em dia, Deus. você lança discos com a banda e o disco não vende, cara. É, porque Vende. eles vieram dessa época de vender disco, mas você não acha que se o Lars fosse realmente visionário, ele teria falado, não, a gente talvez pode vender isso na internet Não, e tal. então. Mas na o época erro não dele- tinha condição de fazer isso. O erro dele foi não prever o futuro. É. Tá ligado? Que eu Se ele acho que é tivesse o que o previsto- Cliff não teria feito também. Ele não ia prever o futuro e aceitar toda essa modernidade e às vezes colocar as músicas mais pop, mais lenta. É. Então talvez se o Lars tivesse sido substituído por, sei lá, o Eloy Casagrande. Não. Não. Eu ia colocar uns timbal lá no. É, não ia combinar nada com o Metallica.
Mas aí, cara, aí ele brigou, os fãs começaram a ficar meio putos, Metallica e tal. Os caras lançaram o disco orquestra, que é muito legal, que também não gasta, fica meia hora falando. Que é um show do Metallica orquestra, tem umas coisas muito legais, é um grande disco. Parabéns. Mas legal, maneiro. Parabéns. Parabéns, ok. E depois, cara, os caras cometem o pior erro da banda. Aí tiraram o Jason, porque os caras... Tem um vídeo, né? Do Lars lá gritando naquele documentário sobre Kind of Monster. He left the band! He fucking left the band! Ele acha que ele tá saiu no da Big banda, Brother, Ele né? saiu da banda. Ele tá falando que, tipo assim, para de ficar pensando no cara, ele saiu da banda. Mano, se tivesse deixado o Jason fluir com a coisa, a banda tava aí até hoje, tinha feito coisas legais. Mas o que aconteceu? O Jason saiu. E o Jason tinha uma fanbase muito grande. Eu me coloco dentro dessa fanbase e boa parte dos fãs do Metallica morrem de saudade do Jason, de ver o Jason e tal, de ouvir o baixo mais instaladão. Só que o que aconteceu? O cara saiu da banda, o James estava num puta momento de alcoolismo louco. Achando que ele tinha 17 anos. O Kirk também, cheio de droga no corpo. E aí os caras estão no pior momento da vida deles. Eles vão e ficam gravando ideias no estúdio, como eles já fizeram, que é legal, Já é um muito bacana. costume, é um costume. Só que, cara, só gravaram merda e com isso saiu Sentenger. Que é um disco bem legal É um entalo pra na você garganta. ouvir a versão que os caras regravaram, os youtubers regravaram. Inclusive, eu vi essa versão, você que me mostrou, e eu falei, puxa vida, por que o Metallica não chamou esses caras pra gravar o álbum, né, mano? Falou tudo. É isso, cara. Os caras estavam num momento ruim, eles estavam querendo inovar. Tinha a influência do New Metal, que a gente falou no podcast anterior. Pelo amor de Deus, Metallica e New Metal não tem nada a ver. Só que aí, cara, são várias coisas erradas. O timbre da bateria tava horrível. Não em específico o timbre inteiro, mas a caixa, aquele som de caixa é muito estranho. Aquele som de caixa é amador, é um som amador. Que até a minha mãe percebeu e falou, meu Deus. Incomoda. Você vai ouvindo aquele som o Incomoda. tempo todo, né? Parece que você tá batendo numa lata de lixo ali o tempo todo, né? Eu acho que eles queriam, o Lars deve ter falado assim, não, vamos voltar com essa estética. Vai pegar, né? Vai pegar essa Que é o estética que tá mais rolando. garagem e tal, É. esse negócio. Ou senão esse negócio do New Metal, né? Só que até o visual dos caras mesmo. Sabe? Por exemplo, o Metallica já tinha flertado ali com o cabelo curto, as unhas pintadas, aquele monte de coisa e tal, mas beleza. Aquilo ali era uma estética ali anos 90, meio The Cure, aquela coisa, né? Que tava rolando. U2 e tal, tava muito famoso, então, ok, beleza. Faz parte. Mas a estética do New Metal não combina com o Metallica porque os caras já estavam velhos, mano. E a personalidade deles não é essa. Não era. O New Metal tem uma sua essência, a gente falou disso no podcast anterior. E o Metallica precisava do quê? Simplesmente, cara, vamos dar um break? Vamos organizar as ideias? Sim. Né? Mas não. E aí, de cara, entrou Robert Trujillo no baixo. Excelente baixista. Porém, o cara não combina com a banda, pelo menos é a minha opinião. Você pode discordar disso. Mas eu acho que ele não combina. Por quê? Porque o Jason, cara, fez o papel muito bem. Ele fez. Entendeu? Tocar, ele fez toca. tão bem que o outro não conseguiu. O outro não conseguiu. Você vê que o Trujillo toca muito bem. Isso é um fato. Ele Fato. toca, às vezes, até melhor do que o Jason, talvez. Ele tem essa estética e tal, né? Só que não combina, cara. E o Metallica, cara, ele foi ficando mais velho, né, musicalmente falando. O som fica mais denso, mais cadenciado. Porém, eu acho que você tem que ter um norte da banda, assim, a minha opinião como Uma tendência, uma Como coisa músico, que a né? gente leva sempre É, pra aquele ponto. você tem uma linha reta. E aí você pode andar um pouco pela esquerda, um pouco pela direita, e vai indo. Vai flertando Sim. com aquilo, mas sempre tendo uma base. Então o Metallica ali, depois do Black Album, começou a ficar uma doideira sonora. Mas é porque eu acho que ele chegou num patamar muito grande que às vezes ele... Depois disso, nada foi a mesma coisa. Tipo, você teve o disco lá de covers, né? O Garage Days Revisited, Garage Inc., né? Um disco bem legal, que tinha músicas lá da época antes do And Just For All que eles gravaram, né? Com a entrada do Jason.
e tinha umas músicas novas. Ok, mas é um disco de covers. Ali já é sucesso. Já E tá... com o Metallica tocando, com a forma que tem, é legal pra caramba também. Mas Sim. não é o Metallica tá lançando nada novo. E a banda fica, tipo, sei lá, 8 anos sem lançar um disco. Cara, Depois é do muito Saint tempo. Anger. É muito tempo. Dá tempo de uma banda começar a consolidar e acabar. É, cara, não, e quantas bandas tiveram nesse meio 8 tempo? anos. É. O Beatles tem 10. Vamos trazer pro Brasil. O CPM 22 ficou famoso em 2000. Ali o Metallica lançou o Black Album. O Saint Anger em 2003. O CPM praticamente acabou ali em 2010. Ali. Aí foi quando o Metallica estava na turnê do Death Magnetic, que é o disco que é depois do Saint Anger, que acho que é de 2008. Death Magnetic é uma música que eu gosto. Tem, eu disse que eles legal. tentaram, assim, voltar um pouco mais à raiz do thrash metal e tal. Um pouquinho. E um pouquinho conseguiu. O James até cantou legal algumas músicas. E assim, é bacana. O Metallica nunca vai gravar um Master of Puppets de novo. Nunca vai gravar um Black Album de novo. Isso é um fato. O que eu tô falando é o seguinte. É que a banda, ela foge muito da fanbase que ela criou. Não é igual o Iron Maiden. Por exemplo, que mantém a que fanbase. mantém a fanbase. Então você tem elementos novos do Iron Maiden. Por exemplo, o próprio Summer in Time, que é um baita disco do Iron Maiden, lá dos anos 80, se não me engano. Som de teclado. Mistura procura bastante um som de coisas. guitarra mais futurista. Aham. E assim, os caras inovaram, mas continuou sendo Iron Maiden. Seven Son, o teclado comanda o disco. O Continua AC/DC sendo lançou uma música nova ano passado e continua sendo Continua AC/DC. sendo AC/DC. Porque é aquilo que a gente quer ouvir, sabe? É óbvio que eu prefiro que a banda inove, mas que não se perca ao longo da sua jornada. Que é o que Sim. aconteceu com Metallica. Mas o que parece é que esse lance business, todo esse trampo, esse profissionalismo, morre gente, sai gente, entra produtor, muda produtor, toca com orquestra, Cansa, né? viagem. E aí eles não conseguem enxergar a música mais como uma expressão, e sim como um trabalho. E aí eu acho que esse ponto que é... É onde separa a os homens ser- das crianças. Exato. Eu acredito que, assim, cara, família, os caras, né? O Claro. próprio James tem 3 filhos e tal. Sofre com alcoolismo, né? Até hoje, no ano Sofre. passado, o cara tava internado, né? E o alcoolismo é É pesado. É pesadíssimo. claro que a gente entende isso e que a gente também não vai ficar, tipo, Metallica morreu, blá, blá, blá. Crucificando, Não, né? não é isso, cara. Só que, por exemplo, o Hardwired Self-Destruct, que é o último disco da banda, começa muito bem e vou te ser sincero, eu não sei qual é a segunda música pra frente. Eu só conheço Hardwired Self-Destruct. Parece que é um sentimento coletivo, né? É. Porque todo mundo fala isso, todo mundo conversa sobre isso. É, fala tem isso. a Hardwired Self-Destruct é uma música bem legal, porque ela é bem agressiva, bem rápida. Ela lembra ali as músicas do Kill 'Em All e tal. E depois, sei lá, tem Am I Savage, que é legal, Mankind, mas assim, não é nada demais. Não tem algo ali que você fala, putz. Que te assusta, né? Tipo Até o álbum o- 13 do Sabá. Exatamente. Até no Load e Reload ali você consegue achar coisas legais. Por exemplo, no Reload tem a Feel, que é um clássico do Metallica. Sim. E é do pior disco de estúdio do Metallica, porque o Sentenger não dá nem pra considerar, né? Você fica revoltado. Revoltado. E o Load você tem Until It Sleeps, você tem King Nothing, você tem Eddie My Bitch, se não me engano, acho que é do Load. Você tem músicas ali muito legais, vamos sério, bem legais. Mas o Sentenger, uma ou outra ali, da regravação dos caras. Né? Meu Deus. Né? E cara, e o Hardwired Self-Destruct tem uma ou outra coisa legal ali, e é isso. Eu tenho essa impressão que a gente tá conversando aqui, é uma coisa que eu converso com todo mundo que gosta de Metallica, me reclama e chora as mesmas pitangas. E que a o gente tem que ser Metallica, realista, cara. A gente tem que ser poxa realista. vida. Eu sou fanático Metallica, tipo, então quer dizer que você não compra ingresso pra ir no show da banda? Claro, É claro comprei. que... E eu Nossa, acho os caras ao vivo muito legais, porque tanto em termos de profissionalismo, postura e tal, a banda é muito boa. Não, uma coisa que me Mas inspira a no gente tem que sair um Metallica pouco é da esse caixa. profissionalismo. O profissionalismo do Metallica é absurdo. Se você Absurdo, assiste né? o making off, o backstage do Metallica, você fica impressionado com o quanto eles são profissionais. Sim, A com certeza. postura e tudo mais. Só que quando eu escutei essa última música do System of a Down, Genocide Humanoid, eu senti a mesma raiva que eu senti quando eu escutei a primeira música, sei lá, quando eu escutei Bio, saca? É isso, cara.
Quando eu escutei Psycho, quando eu escutei Sugar, tá ligado? E aí eu falei, caralho, esse cara é brabo, tá ligado? Uma gíria nova, brabo. E continua, cara. E aí o Metallica, você escuta, você não fala assim, meu Deus, que guitarra. Tipo assim, porque quando eu escutei Metallica a primeira vez, aquela guitarra, mano, ela entrou na minha cabeça assim e eu não conseguia parar de escutar. Os caras precisam, mano, de verdade, deixar de ser um pouco playboys. De Deus. Eu acho que eles precisam deixar de ser um pouco playboys. Em que sentido? Pô, os caras tão velhos, ganharam muita grana, estão nadando em dinheiro. Ok, mas volta lá pra ver os shows do Testament, do Exodus. Volta a conversar com esses caras, sabe? Tipo, pra sentir o drama, ver o que tá rolando, né? Pra conseguir conversar. Com certeza. O Metallica destoa, mas assim, muito. Você sabe o que eu acho que acontece, Zaka? Eu acho que dentro do estilo, o Metallica é o top. E aí não consegue ninguém chegar lá e, tipo, encostar nele e falar assim, aí, eu tô aí também, pra meio que competir. Porque essa competição é saudável, né? Se você pensar quando tinha o Megadeth e o Metallica tava meio que disputando ali quem lançava o álbum e tal. Os agregados, né? Tinha os agregados e tal. Aí o Metallica falava assim, se eu não correr atrás do prejuízo, vou ficar pra trás. Mas ele chegou num ponto que... Não deu. Não tem mais prejuízo, ele é tipo top 10. Você vê quem batia pau a pau com o Metallica em 91 era o Guns N' Roses. Que é uma excelente banda em 91. Em 91. Metallica, comenta aí o que vocês acharam no YouTube. É isso aí, galera. Muito obrigado pela audiência. Um abraço e até o próximo Musicaus. Valeu!